Olá, eu sou o Blitai e hoje a gente vai para mais um vídeo aí de distinções de Tormenta 20, tá? A gente tá fazendo aqui no canal a playlist completa com todas as distinções e hoje, meus amigos, é a última do ano. Pois é, a última distinção de 2025 e olha só, né, como o tempo passa. Hoje a gente vai falar de uma distinção bem especial para mim, até porque foi a primeira que eu tive o contato, o prazer de inserir em uma campanha minha propriamente dita, que é a distinção do sumo sacerdote, tá? Uma distinção bem legal, bem poderosa ali para clérigos e frades, principalmente. Então já deixa o like, se inscreva no canal e vem comigo saber tudo sobre essa distinção em específico, tá? Olha, é o seguinte, galera, o livro ele fala pra gente que o sumo sacerdote, ele normalmente é aquela pessoa dentro do mundo de Arton mais ligada, mais próxima à divindade da qual ele é devoto, né? Então, todo deus, toda divindade maior do panteão, né, dos 20 deuses, eles têm um sumo sacerdote. A lei é essa, é assim que as coisas têm que acontecer. Então todos eles têm um. E aí ele fala que isso acontece dos mais variados tipos possíveis. Os sumos sacerdotes, eles podem ser aqueles que entram e ficam durante muito tempo naquela posição representando aquele deus. Existem deuses que têm sumos sacerdotes que sempre estão trocando ali numa caça infinita uns aos outros. Depende muito, né? Varia muito de divindade para divindade. Vocês vão ver que até mesmo a admissão desse tipo de distinção, ela também é bem aberta, né, e permite com que o narrador faça das mais diversas formas. E assim, eu diria que ela é uma distinção fácil de se conseguir, dependendo do mestre, né? Então o narrador que vai impor a dificuldade daquela admissão, digamos assim, e isso é bem interessante. Então, vamos vir aqui para nossa outra tela do vídeo para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Um negócio interessante que ele fala aqui pra gente, né, um negócio que eu gostei muito, é essa parte aqui, que ele fala o seguinte, olha, por um tempo, o sumo sacerdotisa de Wina foi uma arcanista maligna, sendo que Wina é uma deusa boa, né, a deusa da magia, já tem vídeo aqui no canal. E aí ele se fala o seguinte pra gente, que olha, o sumo sacerdote nem sempre ele vai ter relações semelhantes com o deus que ele representa. Muitas vezes ele é realmente uma pessoa ali aleatória e só aquele deus vai saber o porquê ele escolheu aquela pessoa para ser o sumo sacerdote dele. Ainda assim, o sumo sacerdote ele é aquela que conhece as verdadeiras intenções de uma divindade e o que a mensagem, né, e o que exatamente aquela divindade espera dos seus devotos. O sumo sacerdote, galera, ele acaba virando ali a autoridade máxima dentro da igreja daquela divindade, se é que aquela divindade possui uma igreja. Outra coisa legal que ele fala pra gente é o seguinte, né, que alguns sumos sacerdotes, eles são ali fechados, misteriosos, ninguém sabe exatamente qual que é a função deles, e outros já preferem atuar como realmente verdadeiros porta-vozes daquelas divindades, daquela divindade que ele representa, e aí ele tem uma comunicação bem mais rotineira com os seus devotos. Então, basicamente, galera, ele deixa aberto pra gente ali, amplamente, que o sumo sacerdote ele pode ter todas as facetas diferentes, né, e não precisa ter nenhuma relação explícita com aquele deus em específico, tá? Isso que é bom a gente ficar atento. E aí a gente tem aí a questão da admissão, que, como eu disse também, ela é bem aberta, você vai ver que a dificuldade que ela sempre vai ser imposta pelo narrador e não pela distinção. Ele fala pra gente o seguinte, olha, que primeiro ele vem dizendo que a escolha do sumo sacerdote para admissão é sempre algo nebuloso, as divindades elas sempre trabalham de um jeito que a gente não entende e tudo mais. E aí ele coloca pra gente que ao longo da história de Arton já tiveram várias contradições. A gente teve sumos sacerdotes ali que nem eram devotos ali àquele deus e acabaram sendo escolhidos. Nós temos sumos sacerdotes que se dedicaram uma vida inteira à religião daquela divindade. Então é algo que varia muito e vai depender muito de como você quer usar isso na campanha, tá? A gente tem aqui essa arte maravilhosa da Lissandra, né? Uma das artes mais bonitas do livro. Eu acho, assim, espetacular essa arte pela qualidade, pelos detalhes e tudo. E aí ele fala pra gente o seguinte, né? Ó, a maior parte, eles falam que o sumo sacerdote ele deve ter um conhecimento profundo da religião. Aí ele já vem e troca a ideia, ele fala que nem sempre. Ele já vem e fala pra gente que às vezes nem isso, né? Ou o candidato ele precisa abraçar o sacerdócio muito cedo e nunca se desviar nesse caminho, mas existem exemplos de sumos sacerdotes que nunca fizeram nada disso. Então ele deixa em aberto, olha, pode ser que ele tenha que ter ali o narrador vai escolher, né? Pode ser que ele tenha ali uma vida realmente dedicada à divindade, tenha que ter, às vezes não. Eu acho que, na minha opinião, depende de cada divindade, né? Por exemplo, a divindade de Haradak não precisa ter uma vida dedicada a ele, né? Nem o de Rini, coisa do tipo. A de Lena, eu já acho que é um pouco mais interessante, que a pessoa siga um caminho eclesiástico, digamos assim, né? E tudo mais.
Enfim, depois ele fala pra gente que só existe um sumo sacerdote por vez, né? Existe um caso muito raro, que foi o caso de Asgard e os dois irmãos lá que eram sumos sacerdotes, e foi uma história que acabou muito mal. Um dia eu ainda quero trazer essa história aqui pro canal, que ela é bem divertida de se apreciar, tá? E aí ele fala pra gente que também o sumo sacerdote, ele é aquele que sempre tem que fazer alguma coisa importante, um marco importante em nome daquela divindade. E aí ele dá alguns exemplos, né? Seja um combate ou a resolução de algum conflito que o sumo sacerdote anterior não conseguiu resolver, ou coisas nesse sentido. Então precisa ser algum ato ali que motive aquele deus a escolher aquela pessoa como o seu grande representante. Depois que isso acontece, depois que aquela divindade escolhe aquela pessoa, tudo é muito simples. Aquela pessoa, ela acaba sendo ali iluminada pelo deus, tomada de uma compreensão súbita e levada num facho de luz. Então tem toda uma questão mística daquela pessoa escolhida, quando ela realmente é taxada como a escolhida da divindade. E aí você vira o sumo sacerdote. Então perceba que a admissão não tem nada muito específico. Resolver um dilema ali daquela divindade e ser escolhido por ela. Basicamente é isso que ele fala pra gente, sem ter uma fórmula concreta de como isso acontece. E aqui eu quero abrir um parênteses pra vocês e falar do meu exemplo prático, né? Essa divindade, como eu falei no começo do vídeo, é uma que eu tive contato prático porque foi a primeira que eu coloquei em uma campanha minha, efetivamente. E aí, eu fiz um pequeno dilema com relação a isso na campanha de Guerra Artoniana, que a gente joga aqui no canal toda quarta-feira. Caso você ainda não tenha visto, a playlist vai estar também na descrição. Lá a gente tem a nossa frade, tá? Que é a Naita, e ela é uma suma sacerdotisa de Lena. A gente teve um arco lá específico para trabalhar, inclusive, o PG dela, em que ela voltaria pro Templo da Alegria, né? Que é um dos templos mais importantes de Lena em Arton. E aí lá teve todo um desafio, que o templo estava corrompido e tudo mais. E ela foi a peça central para resolver aquele problema, né? E ela teve que resolver um problema de fé que estava acontecendo no templo, em que a própria Lena estava chateada com o pessoal que estava ignorando os dogmas dela. E aí, no final desse arco, a Naita é escolhida, então, como sendo a suma sacerdotisa de Lena, e ela acaba atuando ali realmente como a porta-voz de Lena no mundo e reorganizando toda a estrutura daquela religião. É um arco bem legal de se ver, e foi um jeito que eu achei honesto de se colocar. Até porque a Guerra Artoniana, ela precisa dar um holofote maior para aqueles aventureiros que realmente decidiram se envolver naquela guerra, né? E a Naita, sendo uma frade de Lena que está se envolvendo naquela guerra, ela veio ali então com uma missão importante de acabar com a guerra, né? De trazer a paz ali para aquilo e tudo mais. Então, ela teve essa missão e por conta disso ela também acabou chamando a atenção de Lena, tá? Enfim, depois que você cumpre esses requisitos aí da admissão, você já ganha a marca da distinção chamada Autoridade Divina. Basicamente, você é a autoridade máxima daquela religião, né, daquela igreja reconhecida daquela divindade que você representa, e você recebe o poder chamado Autoridade Eclesiástica, em que você representa realmente aquela divindade no mundo de Arton, tá? Se você já tem esse poder, ele pode ser conseguido de outras maneiras, você recebe mais 2 em religião e na CD das suas magias divinas, o que também é muito bom. Depois a gente vem para os poderes da distinção aqui, né, efetivamente. A gente tem ali o Proteção Divina, em que você passa automaticamente em testes de resistência contra magias divinas lançadas por devotos da sua divindade. Isso aqui é muito forte, né? Mas aí vai depender muito de se você vai ou não encontrar devotos rivais da sua divindade. E como que isso aconteceria. No caso nosso lá da campanha de Guerra Artoniana de Lena, isso é um pouco difícil de se acontecer, mas, enfim, é uma grande vantagem. Depois a gente tem ali o Bênção do Patrono, em que você recebe um poder concedido do seu deus, lembrando que normalmente, né, os clérigos e frades ali já tem 2 poderes concedidos, então você recebe mais um ali por conta desse poder, e você pode gastar uma ação de movimento para trocar os seus poderes concedidos por outros, e para cada outro poder da distinção, você recebe um novo poder concedido, e ele afeta apenas os poderes recebidos por sua devoção. O que significa isso, galera? Basicamente você vai poder escolher lá, de acordo com os poderes que você tem da distinção, vários poderes concedidos da sua divindade, lembrando aí que o suplemento, né, Deuses de Arton, trouxe pra gente vários novos poderes concedidos, e você vai optar por qual deles você quer utilizar a depender do momento ali da campanha que vocês estão vivendo, né? Se realmente aquele é um momento mais propício para uma habilidade, você vai lá, gasta a sua ação de movimento e troca o poder concedido pro outro que tá guardado, digamos assim, né? Bem útil, mas é muito situacional também. Depois você tem ali o Evolução Espiritual. Ele fala que para cada poder da distinção você tem mais 5 de PV e 2 de PM, e a CD das magias divinas de seus poderes concedidos por sua divindade aumenta em mais 1. Não é muito forte, né? Nada demais. Apesar que para um frade e um clérigo ali, frade principalmente, né? 5 de PV com certeza faz a diferença, mas não é nada absurdo. Depois a gente tem ali Presente dos Deuses. Ele fala que você recebe habilidades mágias
como um clérigo de nível igual ao dobro dos poderes da distinção que você possui. Isso aqui é interessante, né? Porque a habilidade de magias do dobro faz um avanço grande ali na sua build. Se você já possui essa habilidade, ao invés disso, soma sua sabedoria no limite de PM e pode gastar magias divinas. Isso é o total de PM cumulativo com outros efeitos que já o fazem. Isso aqui é interessante, né? Eu fico pensando principalmente no sumo sacerdote dessas divindades mais mágicas, né? Como a Lihana, o Ina, entre outros. Eu acho que a Arsenal também daria uma vantagem boa em cima disso daqui. Enfim, eu acho bem legal. Mesmo que você não seja um clérigo, você consegue ali ter várias habilidades de clérigo do dobro do seu nível, o que pode ser um acréscimo bem legal para sua build, né? Depois a gente tem o Punição Divina, uma das talvez mais interessantes ali, poderes da distinção. Ele fala pra gente que você pode gastar uma ação padrão para cancelar magias divinas e os poderes concedidos de um devoto da sua divindade na sua linha de visão. E a punição pode ser revertida com uma ação padrão do sumo sacerdote ou com uma missão sagrada realizada com parte do rito. Basicamente, você pune aquele devoto da sua divindade que não te obedece. Mais uma vez, né, esse depende muito de você ter a oportunidade ali, o desafio de enfrentar devotos da sua divindade, tá? Basicamente é isso. Ainda assim, galera, o sumo sacerdote ele é muito legal, né, uma distinção muito bacana para roleplay, né? Você ser a autoridade máxima daquela divindade é algo muito interessante para você colocar ali, principalmente pro healer do seu grupo, ou pro clérigo, né? Para aquele devoto, até mesmo um paladino, talvez, acrescenta muito a camada, né, daquele personagem do seu grupo, principalmente se é um grupo de nível avançado. Eu acho que vale bastante a pena. Dos poderes em si, não sei se faz muita diferença na build, né? Talvez ali com exceção da bênção do patrono, que é aquele que você pode trocar poderes concedidos, e o presente dos deuses, que vai te dar lá habilidades de magia de um clérigo de nível igual ao dobro dos poderes da distinção. Ainda assim daria só até nível 10, né, de poderes, então se ele já é um clérigo, meio que não faz tanta diferença, enfim, vai muito do seu gosto, tá? Mas tá aí, sou um sacerdote, comenta aqui o que você acha, que eu quero muito saber, tá? Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, até a próxima, valeu!